Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. Alegria estar com você. Muito obrigada pela confiança que você tem e desejo passar esse tempo junto conosco, não é, Kelly? Sim, sem dúvida. É uma alegria mesmo, uma satisfação imensa estar aqui, né, para mais uma conversa onde certamente seremos edificados. Hoje nós vamos falar sobre aceitação, né? Antes da gente falar sobre aceitação, vamos separar um pouquinho os conceitos, né? Porque muita gente confunde Confunde. autoaceitação com autoconfiança, né? São coisas diferentes. Que são coisas diferentes, tem algumas similaridadezinhas, mas autoconfiança é aquele ato que quando você acredita em você. Não importa em que condições, né? Você Sim, tem você acredita ali na segurança, sua firmeza, capacidade, vai isso. embora, Vai né? embora. É, Autoconfiança. o que deixa é aquela autoconfiança mesmo. Às vezes até Isso. quebra a cara um pouquinho, Sim, né? sim. Normalmente os autoconfiantes, né? Sempre quebra a cara um Quebram a pouquinho, cara. mas é bonito de Mas ver a enfim, coragem. autoconfiante quando você sabe, tem convicção que você pode fazer. Isso, e tá? vai. Agora, a autoaceitação é o ato de se aceitar. Isso. Eu não posso tanto, mas tá bom o que eu posso, né? Mais ou menos Você por aí, aceita né? ali a sua Você limitação, aceita vai, você isso, sabe? leva, né? E você aceita isso de maneira positiva, tá? Isso. É menos que a Kelly, mas dá pro gasto, né? Tô feliz com Não é um isso. peso, né, Mirtes? Não Não é um é, peso, né? não é Por uma isso, coisa assim né? que é traumática para você, não. Tranquilo. Então, isso tem a ver mesmo com o valor que a gente dá, né? O entendimento Isso. que a gente tem, Aham. valor, importância dentro de você, Isso. tem a ver com essas coisas, né? Sim, sim. Porque se eu tenho se eu não tenho autoconfiança, Sim. mas eu tenho autoaprovação, Aham. eu me sinto bem, né? Sim, sim. Tá bem, né? É verdade, você Né? consegue levar a vida assim mais Com tranquila, com leveza, com leveza mesmo. tranquilidade, sabe? Sim, É, sim. aquele teu não, às vezes, não te faz sofrer. Você fala, nossa, isso eu não vou poder mesmo, Ah, mas tá mas bom. tá bom, vou fazer outra coisa. Isso, isso. Né? Você consegue tomar outras posições Assim, e segue a vida. né? Diferente de, nossa, só eu que não consigo. Isso, eu sou a pior das Sou pior, pessoas, aí né? vai embora, né? Não, isso acontece, isso é Bom, mais difícil. mas autoconfiança é quando a gente está apoiada nas qualidades que a gente tem, naquilo que a Isso. gente tem como força, na Uhum. capacidade, né? Sim, sim. A autoaceitação, eu entendo os meus defeitos, eu exploro bem as minhas qualidades, mas eu também Sim. trabalho bem com os meus defeitos, Sim, né? sim, sim. Com meus erros, eu não me massacro com os erros, né? Exatamente. Aquela autopiedade não te judia. Você também leva melhor as coisas. Sabe, e eu tenho um exemplo assim, eu tenho duas filhas e eu precisei trabalhar com elas muito cedo porque eu vi essa reação nelas, né? Sim. Você vai vendo já que tipo e vamos Aham. supor, elas tinham um jogo e elas tinham um time diferente porque elas têm um ano de diferença, estavam em séries diferentes, né? Sim, sim. Então, quando chegava em casa, a gente ia perguntar, e daí? Como é que foi o jogo? A menor dizia assim, nós perdemos, eu vou sair daquele time, eu detesto aquela gente. Elas Eu não não sabem jogar quero mais nada. jogar, não Estão me jogam atrapalhando. nada, atrapalham minha vida Por e aí você já papapá. vê, né? Aí a outra tão alegrinha, eu digo, vocês ganharam. Não, Não, perdeu. nós perdemos. Ai, mãe, mas as que ganharam, tudo minha amiga. Elas são tão Então boazinhas. tá Outro dia a bom. gente Você ganha, tá veja tudo como é bem. diferente. Que Não é interessante, diferente né? É isso, né? diferente, é Era diferente. assim. Sim, Então, sim. sabe, a gente. Porque a aceitação, ninguém nasce com ela, sabe? Não, isso é um aprendizado, né? Aprendizado. E Né? A decisão maturidade, também. tempo traz Sabe, você isso. tem que decidir, porque quando você percebe uma limitação em você que não pode ser corrigida, vamos Sim. dizer, Que pode porque, acontecer, porque né? pode, Pode, né? uma falta que você tem. Né? Algumas coisas né? Mas tem a ver com essas coisas. Eu decido, eu tomo uma Isso. decisão, um posicionamento, né? Aham. Tem a ver até com a identidade nossa. Nós somos todos diferentes. Nossa, Sabe por que totalmente eu vou ter, diferentes. em termos de aceitação, eu preciso ser igual a
alguém Sim, ou a sim. outro, né? Você nunca será. A sua identidade é única, Única. né? E a gente tem que pensar assim, identidade é o que define uma pessoa. Isso. É o nome dela, o sobrenome, quem é pai, Sim. a filiação dela, né, Isso. o local onde ela nasceu, o Aham. ano que ela nasceu, a foto dela, enfim. É isso aí, que você conhece, É. você tem. Só que identidade vai além disso, É sabe? bem mais que um Bem documento. mais do que documento. Identidade tem a ver com o seu estilo de vida, a maneira como você Sim. escolheu viver, sabe? Isso mesmo. O tipo de Isso. alimentação, né? Aham. A cultura que você vive, Sim, isso que vai mostrar a identidade que você tem na realidade, né? sabe? Independe do que está escrito ali. Não tem nada a ver. Não. É, sabe? Eu digo, depende do lugar que você nasceu. Aí você fala, Aham. nasci no Brasil. Gente, Ok. mas e daí? Vamos dar uma olhadinha É um nos país locais. continental, É, né? sabe? Continental. Vamos dar uma olhadinha. Dar uma olhadinha em quem nasceu no interior do Nordeste, quem Isso. nasceu numa capital como São Paulo ou no Rio de Janeiro. Exatamente. Ou ali em Porto Alegre, ou É, interior do Rio Grande do Sul. Então, é. são Não, e Santa Catarina, muito quando eu penso que diferentes. tem, né? Sim. Aquela fala cantadinha, É aquele jeito aquela coisa, diferente de falar, enfim. uma graça, né? Sabe, não interessa falar tem essas coisas também, né? Até porque ontem, acho que foi ontem que eu estava vendo um programa que estava comentando sobre gastronomia e era aqui em Curitiba. E Curitiba é uma capital que foi colonizada por Por europeus. italianos, É. ucranianos. Então, até isso influencia também, Sim, com né? O que você certeza. come, a maneira que você age, faz, é a Sim, tem influência. tudo a ver, Tudo a ver. E sabe? estamos em Curitiba, não estamos na É, Europa. e a gente tem isso é parte da nossa identidade relacionada com a ideia que nós temos a respeito de nós mesmos. Isso. Isso é que vai influenciar a nossa maneira de viver, né? Isso. Aham. Então, e tudo aí o que eu faço, o que eu falo, está relacionado com a minha identidade. São ligados, Né? são A gente não ligados. usa essa expressão às vezes assim, essa é a Kelly, né? Ah, A gente às vezes é fala, verdade, não é verdade que a gente fala? né? E Essa de é a fato, Mirtes, essa é a bem Kelly, isso. quando ela Aham. me dá uma resposta, porque eu digo assim, isso faz parte dela, eu sabia que Isso, ela ia reagir assim, isso. que Já tomou, já conhece, né? conheço, e Bem é isso, assim, é né? bem isso que acontece. Então, quando a gente fala de aceitação, de alguma forma está relacionado à identidade, sim, né? Aham. E essas coisas, querido, elas mexem com a nossa estrutura, Muito, sabe? muito. Principalmente quando nós nos chamamos de filhas do Altíssimo, não é? Nossa, daí Né? mexe Aí demais. mexe mesmo, Porque né? essa filiação, na realidade, é a principal filiação. Sim, E é essa que, de fato, precisa nos definir. definindo, né? Definir. Agora, com toda essa diversidade que a gente mostrou aqui, né? Às vezes até a gente tem dificuldade de achar essa filiação em Né? nós por conta dessa cultura. Então, mas é assim que a gente trata. Então, é sempre bom a gente ouvir algumas perguntinhas, às vezes, assim, você tem dificuldade de se aceitar? Porque, olha só, eu tenho impressão... Você já ouviu essa pergunta, não? Já ouvi. Né? Faz Eu um não tempo sei aí, se mas acho você que eu já já ouvi. ouviu, ou se alguém já ouviu, sabe? Aham. Ou se você está ouvindo, mas quando você ouviu, ou se você está ouvindo pela primeira vez, qual é a tua reação? Você tem que voltar um pouquinho para dentro de você e dar uma Sim, mas na olhada. realidade eu acho que a questão tá aí. Quando alguém te faz uma pergunta assim, você tem que dar uma parada, né? E tem que se Né? olhar, opa, isso que É. você falou, tem que olhar um pouquinho para dentro Para de dentro si, né? sabe, porque de repente, né? Sabe, porque na verdade uma pergunta dessa vai ser a simplificação de falar assim, ó, você sabe verdadeiramente quais são as suas limitações ou quais são as suas qualidades, qual é o seu forte, Isso. tal. Às vezes a gente sabe essas coisas, mistura tudo, não dá muita importância, Isso, né? e às vezes nem gosta Nem muito. gosta de. Tem Enfim, né? tanta Tem coisa, tanta coisa, tanta né? coisa, são muitas informações. Mas essas coisas, de fato, elas estão ligadas ao nosso chamado e ao nosso propósito aqui na Sim. Terra. A gente não pode esquecer Não isso, né? pode, Não Kelly, podemos porque esquecer. no reino, certamente eu vou fluir naquilo que eu posso, naquilo que eu sou forte, não é? Exatamente. Você não vai fluir naquilo que não tem a ver com você. Com você, Né? sabe? E não adianta, de repente, você insistir porque é a tua natureza, né? A tua identidade. Né? E Deus, normalmente, Ele usa aquilo que Ele nos dá para a glória dEle, para servirmos no reino dEle. Né? Eu me lembro, eu acho que eu até já contei isso aqui, porque isso foi uma coisa muito engraçada na nossa vida. Sim. Quando nós tínhamos o programa Mulher Virtuosa, Sim. o programa de rádio Mulher Virtuosa, Sim. Foi feito um CD chamado Mulher Virtuosa, com 12 faixas, 12 músicas,
com 10 cantoras que fizeram essas músicas para nós. Uau, né? Eram músicas únicas, a coisa era bonita de ver. Imagina, E nós íamos para CD. E nós íamos muito para as igrejas. A gente ia pregar, nós tínhamos convite para pregação, para isso e para aquilo, e nós nos fazíamos acompanhar pelas cantoras que sempre, às vezes em uma igreja ou outra, davam uma oportunidade e elas cantavam alguma faixa do CD. Olha que gostoso isso. Um dia, numa igreja, foi eu e a Meire. Sim. E nós chegamos lá, a primeira coisa que elas perguntaram, não veio nenhuma cantora? A gente falou, infelizmente não veio e tal, né? Uhum. E para nossa surpresa, eu preguei, depois da pregação, sobe lá e a pastora diz assim, agora então vocês podem cantar para nós. Olha, sabe? Que surpresa! Aí eu disse assim, olha, as cantoras não vieram. Sim. E eu e a Meire não cantamos. Sim. Não, mas nós temos CD de vocês. Então, e gente, o CD... acompanha. Não, ele tinha playback. Os CDs naquela época, playback. você tinha as 12 faixas, e o playback. mais playback, porque vendia quando tinha playback. Sim. Nossa, e do nada botaram um playback. E eu e a Meire com o microfone na mão. Eu disse, gente, não vai dar. A Meire me cutucou, falou para mim, vamos tentar. Sabe? E de repente, o playback lá. Olha, nós só fomos salvos porque a igreja sabia música e começou a cantar tão alto que a gente pôde se calar. Não dá para fazer aquilo que a gente não foi chamado. Eu saí de lá, eu falei, Meire. Eu acho que você até se esforçou. Nossa. Agora, você quis pegar o pescoço da Meire, né? Eu cheguei lá e falei assim, olha, se algum dia, sabe, isso acontecer de novo, sabe? Ou se eu por acaso falar meio igual, você falou, vamos cantar, você me belisca, me tire dali. Porque não vai dar certo. Não vai dar certo. Não é o meu talento. Não flui, sabe? Pode deixar que eu falo horas. Sabe? Cantar. Cantar não dá. Sim. E você tem que entender isso. Agora, deixa eu contar uma coisa para vocês. Adoro louvor, adoro música. E adoro cantar. Mas aí, sabe o que eu faço? Canto sozinha. Sim. Em casa, canto em casa, Exato. fico. Às vezes a música fica o dia inteiro na minha mente, canto. Às vezes eu estou cantando e as meninas chegam, elas até falam, minhas filhas, mãe, pode parar um pouquinho? Eu digo, nossa, não precisava nem pedir, né? Elas são más, né? Dá Mas eu saber, entendo, né? eu entendo. Tem coisas que realmente não dá certo. Nós temos que ter uma convicção a respeito da nossa identidade e a correta. Vamos lembrar de uma que está escrita na Bíblia, que é a correta, está lá em 1 Pedro 2,9, que diz assim, vocês são a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, vocês são. Esse você que está aí, a Kelly, eu, né? E todos. Geração santa. Sabe? Então, isto é o que a palavra de Deus diz que nós somos. E quando eu estou trabalhando com aceitação minha, eu tenho que lembrar dessa palavra. Nossa, né? sem dúvida. Porque às vezes existem momentos que bate um momento difícil, tua autoestima está lá embaixo, né? É importante você lembrar dessas coisas, né? Porque isso enche a nossa vida de esperança, de alegria. Sabe, quando ela não é uma prática, esporadicamente, pontualmente, vai acontecer. Vai, né? Sabe? Por exemplo, jeito. Eu fiquei abatida por não saber cantar aquele dia, mas eu não preciso disso para viver. Isso, você se resolveu, né? Por quê? Porque você sabe a tua identidade, você conhece, você entende, não é problema para você não cantar. Vou passar a palavra falando. Vai falar para nós embora, até. Né? Mas então é isso, sabe? Então, saber quem somos é o primeiro passo, sabe? Para a gente realmente se aceitar, saber direitinho, né? E realmente poder rejeitar, sabe o quê? Alguns rótulos que tentam colocar em nós, né? Exatamente. E isso sempre vai acontecer. Sempre. E rótulos normalmente são pejorativos, não é coisa boa. Não é. É difícil um rótulo positivo. Eu vou chamar um intervalo bem curto e a gente volta para continuar essa conversa. Para nós, a beleza não é vazia. Ela vai muito além do que se vê. Ajudamos mulheres a enxergar e realçar sua personalidade, sem transformar sua identidade.
Nosso objetivo é que cada mulher saiba que foi criada com um propósito e que seu valor é único. Amamos o conceito de ateliê, pois se assemelha a um lar, um lugar aconchegante. Oferecemos diversos serviços como manicure, pedicure, química capilar, estética, maquiagem, penteado, noivas. Venha nos conhecer. Você vai amar. Estamos de volta, né? E nós estamos conversando sobre aceitação, porque a gente corre o risco de, ao longo da nossa vida, a gente receber alguns rótulos e, como a Kelly disse, nem sempre eles são bons. Normalmente, Nem aliás, eles são, sabe, pejorativos mesmo, eles trazem uma marca negativa, né? Isso. E, eu mesma, eu tive uma experiência dessa, eu já contei. Era um tal de, assim, e quando esse rótulo vem ainda, Sim. é de alguém que te ama. No caso, eu ouvi da minha mãe. Um dia minha mãe chama de lado assim e diz assim, olha, eu vou te falar uma coisa, né? Todo mundo está falando aí que você é antipática. E eu vou te falar uma coisa, você é mesmo. A tua mãe falou Uau, isso? Eu ouvi isso da minha mãe, sabe? Eu já tinha ouvido de outros, é claro, ela só veio reforçar. Só que lá dentro, Kelly, por isso que eu estou falando, a gente conversa sobre isso, procurar. Eu nunca achei que eu era antipática, sim, tá? Sim. Mas se havia uma turminha que me achava antipática, se a minha mãe estava dizendo que eu era antipática... Alguma coisa estava acontecendo. Alguma coisa estava errada. Se eu realmente não fosse como eu achava que não era, eu estava deixando passar algum comportamento, algum jeito, né? Algum jeito, alguma né? Situação. Sabe? E foi tão engraçado, porque até um dia, eu falando para uma assim, eu falei, você acredita que a guria falou assim que ela me achava antipática? Aqui, estava me ouvindo e falou assim, Mirtz, mas eu também achava isso de você. Sabe aquelas... Aí eu nem me surpreendia mais, eu estava mandando entrar na fila, né? Já dava risada. Na fila, mas eu realmente parei e comecei a pensar assim, o que é que eu estou fazendo de errado, já que eu não me acho antipática? Essa impressão. Né? Ou eu sou, e não estou querendo admitir que sou, né? Isso. Aí eu comecei a me policiar, né? Sabe? Porque uma coisa que eu percebi era assim, eu entrava num local, se ninguém me dissesse bom dia, eu também não dizia, sabe? E é claro, você não vai dizendo, né? Aí quando você vive com pessoas muito simpáticas, e você não é tanto, aí mesmo que você não aparece, né? É verdade. Nossa, minha mãe era simpatia em pessoa. Minha mãe entrava numa sala de... Cumprimentava todo mundo. Cumprimentava todo mundo. E se eu ia ser atendida, vamos supor, no dentista, no consultório, quando eu saía, ela já dizia para mim, fulana tem 4 filhos, aquela ali foi para a Europa, aquela ali foi... Ela sabia da vida de todo mundo. Porque ela puxava conversa. Era simpática, conversava com todo mundo, sabe? Né? Então é assim, e daí vai acontecendo. Depois de casada era assim, nossa, essa tua filha é tão simpática, puxou pro pai. Eu falava, gente, será que eu não me corrigi ainda, né? Os anos estão passando. Os anos estão passando, eu estou ouvindo, estou tentando. Mas eu tenho que confessar que faz tempo que eu não ouço isso. Né? Acho que está funcionando, Acho que eu estou fazendo a lição de casa. Acho que eu estou fazendo E é tão interessante quando a gente é surpreendido com uma coisa que você... Não é comigo isso, não, eu... Né? Pois é. É surpreendente, né? Isso. Agora, eu quero deixar claro para vocês, eu não aceitei o rótulo. Não é um rótulo tão legal, né? Porque não é bom, né? Sabe, porque senão, se a gente não resolve isso, qualquer rótulo, eu acho que ele vai afetar negativamente a saúde mental. E hoje a coisa que nós mais temos problema, até o Estado está cuidando disso, é saúde mental, né? Saúde mental. Até porque acaba acontecendo isso, né? As pessoas são rotuladas, elas tomam aqueles rótulos para si, né? E começa ali uma autocomiseração e, de repente, isso pode adoecer, né? Por quê? Porque não conhecem a sua identidade, não sabem quem são. Qualquer coisa que falam para elas, tomam para si. Eu lembro a comparação que rotula, sabe? Aquela comparação que diz assim, nossa, olha o teu irmão.
né? Ele vai conseguir tudo na vida. Ó você não vai conseguir nada. Nossa, isso é Né? terrível. Apesar de não estar rotulando, você está dizendo sim, você não é capaz, você não é, Exato. com outras palavras. Com outras palavras, de uma E maneira acho que até pior, é sabia? muito pior. De uma E maneira aquilo vai pior. ficar na cabeça da pessoa, Sim, sabe? sim. Ela, mesmo que ela consiga, ela está tocando a vida, ela tem um trabalho, ela tem um bom carro, tem um bom casamento, ela sempre não vai se aceitar. Podia ser melhor, né? Ela não vai lidar bem com isso. Isso, e a autoestima vai ser baixa, né? Vai é. ser baixa, até porque ela não vai achar valor nela mesma. Sabe, Isso gente, é um problema a mesmo. gente não está falando de um sentimento que às vezes pode oscilar, porque de fato, pessoas bem resolvidas também, tem aquele dia que acorda, olha no espelho e fala, credo, como eu tô feia. Mas foi só aquele dia, né? Isso. No- E pode acontecer com todo mundo. Com todo mundo, Nossa, né? isso não é problema. A grande situação é quando isso acontece sempre. Sempre, sabe? Em Um alto e todos os baixo, momentos, sabe? em todas as situações. Sabe, no outro dia eu acordo me achando linda, mesmo descabelada e tudo mesmo mais, né? E daquele daí jeito. vai embora, né? Aham. Agora, assim, mas essas são coisas pontuais que a gente nem comenta. Tem tudo a ver com acabou o dia, aquele Sim. sentimento acabou, né? Isso. E nós somos assim, a gente pode dar umas Autoaceitação é muito mais profundo do que isso, sabe? mais. Porque ela vai nortear a minha vida. Isso. Eu vou acordar todo dia falando, Vai nortear. gente, como eu sou feia. Como tem gente bonita no mundo e eu sou feia. Eu Se sou eu feia. todo dia acordo, ela está norteando a minha vida. E na realidade isso vai se tornar uma verdade Claro, para você, né? Para você, Pra né? você. Para você mesmo, Sim, né? sim. Agora, e daí ela vai precisar que pessoas em volta falem coisas, ela fica dependente Do que os os outros falam. Dependente de elogios. Sim, sabe? Vai estar conectada a isso e nem sempre vai acontecer, né? Não, e na realidade é um perigo isso, até porque uma pessoa que para que a autoestima dela seja boa, essa autoaceitação aconteça, dependa dos outros, é uma coisa muito perigosa. Até porque os outros também oscilam, não podemos depender disso, jamais. Nada, e não é disso que a gente vive, não é Não tudo, pode né? ser. Segunda-feira eu estava pregando no culto de mulheres, Sim. e eu falei assim, eu quero que erga a mão as mulheres que fazem almoço todos os dias. 80% ergueu a mão. Levantou a mão. Aí eu disse assim, eu quero que erga a mão agora aquelas que recebem elogio por fazerem comida todos os dias. Acho que ninguém levantou a mão. Uma. Sabe? Já pensou se você precisasse disso para cozinhar todo dia como mulher? Exatamente. Né? Eu sei, você falou sobre a mulher no reino, É, né? Então, ou seja, para nós. Para nós. Para nós, né? É isso que está falando, sabe? É isso. Então, uma pessoa assim com autoestima elevada, né? Ela também ela vai ter um alto grau de aceitação, tá? Sim. Sabe? Vai. Porque este é um dos pilares da autoestima, tá? Você se aceita, você se valoriza, enfim, vai embora, Isso, né? e na realidade isso não tem a ver apenas assim com uns momentos, vaidade, não, né? Você consegue levar a tua vida porque você entende que você é. Isso é tudo a tua vida. Você tem força. Isso é aquilo que você fala, que você sente, que você faz e que você pensa. Sabe? É muita coisa. E isso, essa coisa é legal, porque se quer coisa mais ruim, você pensar uma coisa e ter que falar outra, Nossa, não é horrível, né? Não, você vive uma peça de teatro, uma mentira. Vive né? encenando, é isso mesmo, Vive encenando, e isso é muito terrível, porque no momento que você fecha a porta do teu quarto, tá sozinha lá, você vai se olhar no espelho e não vai saber quem é. Sim, Não sabe? é mesmo? Ou não vai gostar do que tá vendo? Sabe? Não tem... A gente precisa conhecer os nossos pontos fortes, porque todo mundo tem, não tem como não ter um ponto forte, Tem. né? Alguma coisa forte você sabe? tem. Você tem que reconhecer os seus pontos fracos e valorizar os dois. Isso. Sabe? Assim, valorizar no sentido assim, de reconhecer e de cuidar. Esse é meu ponto fraco, então eu reconheço, eu cuido mais, né? Isso. Você presta atenção ali para que aquilo não te prejudique de alguma forma, que te traga infelicidade, porque pontos fracos também todos temos. Gente, tanto com a potencialidade quanto a limitação, a gente tem que levar isso com leveza. Porque essas coisas estão na nossa vida. Né? Porque se eu pegar qualquer uma delas e
e mandar para o extremo, eu vou sofrer do mesmo jeito, mesmo com um Exatamente. potencial tão, né, Elevado. elevado. Exatamente, até porque se você leva ao extremo um lado e deixa de lado o outro, né? Eu corro os mesmos riscos. Corre o mesmo Sabe, risco. às vezes me transformo numa workaholic, em alguém que faz tudo. É horrível você levar as coisas para o extremo. Exato. Nós temos um evangelho de equilíbrio, eu sempre digo isso, né? Exatamente. Temos que viver dessa forma. Agora, querido, se eu me aceito, eu enxergo a vida de maneira positiva, tá? Sim. Aham. Contrário do que eu sou otimista, às vezes mesmo que coloque uma coisa, eu digo, mas eu tenho esperança, enfim, Mas né? com certeza. Até porque não que você se ache de repente lá capaz de tudo, né? Uma Mulher Maravilha. Não, mas você tem segurança naquilo que Deus mostrou para você que você é. Né? Aquilo que nós vimos lá na palavra de Deus. Porque se eu não me aceito, eu vou olhar a vida de maneira negativa, eu vou ser sempre uma pessoa pessimista, insegura, tá? Isso. E, de repente, como a Kelly disse, quando Deus entra nessa, eu vou ter a impressão que em certo momento Deus nem se importa comigo. Exatamente, né? mas por que isso acontece? Porque você não se conhece. Aí você vai dizer, nossa, sabe, a Kelly é preferida de Deus, né? Porque... né, e tal, tudo. Acontece isso e isso, aquilo. Nossa, e não é nada disso. Não é nada, às vezes você não sabe metade das coisas que acontecem na vida da de Kelly, jeito ou nenhum. na minha e tudo mais. Nós temos que entender que nós somos sim amados de Deus. Sabe? Né? Mas cada um de nós uma história. E hoje, o que está acontecendo hoje, por isso que a gente conversa, porque é muito comum você disfarçar essa não aceitação. Sabe? Eu acho que hoje mais do que nunca. Mais do que nunca Mais mesmo, do que nunca, sabe? né? Essa falsa autoaceitação, sabe? Primeiro, porque você acha que a própria sociedade tolera isso como uma coisa natural. Sim. Né? Seja o que você é, sabe? Isso. E daí Aceite que seja quem o que você você é. Né? E daí, né? No sentido de, se tem que mudar alguma coisa, algumas coisas podem ser mudadas, porque é diferente assim, eu sou assim mesmo, eu me amo. Eu acho que uma pessoa que precisa repetir isso, ela está falando com ela e não está convencida. Né? Se precisa Exatamente. repetir Ela está tanto, falando né? para os outros ouvir para ela. Né? Porque de repente alguém vai chegar para ela e vai confirmar, não, você é isso mesmo. E ela, na realidade, sabe que ela não é. Né? Sabe? É essa falsidade quem não hoje que existe. Aquela frasezinha assim, quem até. não gostar do jeito que eu sou, problema dele. Isso. É ruim, hein? Na realidade, assim, eu sempre achei isso feio. É horrível. Né? Isso é uma coisa muito feia, porque não passa segurança. Não, nem isso passa segurança. Uma arrogância e a gente sabe que não é verdade. Mas sabe? Né? A gente sabe que não é bem verdade. isso mesmo, né? Porque se fosse verdade, não falava. Não falava, não precisava, né? E assim, você ter que ir na frente dos outros esbanjar que você gosta de você mesma, quando isso não é verdade, na hora que o outro sair da tua frente, você vai estar acabada. Vai. Né? Porque é um esforço muito grande. Sim, mental, sim. físico, emocional. Exatamente. Né? Na realidade, você vai acabar se deprimindo, porque você sabe que aquilo é uma mentira. Né? E que ninguém suporta ficar numa mentira o tempo todo. E hoje a tendência, principalmente a tendência dessa realidade virtual que nós vivemos, é dar importância muito mais para a aparência do que para a essência. Hoje o que está valendo lá é aparecer bonito. É aparecer bonito. Isso. Aparecer falando bonito, tá? Isso. E daí então é fácil você se esconder atrás de uma fachada dessa. Nossa, porque muito. Olha, gente, hoje para mulher, e não é só para mulher que tem dinheiro, não. Hoje para uma mulher parecer, nossa, né? Não, hoje você não precisa mal se maquiar, só usar um filtro. Sim. Né? Na internet, hoje, deixa eu falar, você pode aparecer de um jeito que realmente você gente, mais do que qualquer época, uma foto feliz hoje, completamente descolada, está escondendo uma realidade muito complicada, muito complexa, né? Muito, muito. E a gente vê, eu já vi mais de uma vez casos de pessoas assim se mostrando de alguma forma e eu conhecer e saber que não é nada daquilo, né? Nossa, e pra que isso? Sabe, quando você tem um conceito correto de que você é única, não existe na Terra, não é no país, não existe na Terra ninguém igualzinho a você. Não. Você pode até encontrar como é que chama? Gêmeo? Uma pessoa, um sósia. Você pode até encontrar um sósia, olhar numa revista e falar, gente,
Mas ele é só igualzinho por fora. Só por Às fora. vezes por dentro não tem nada a ver com você. Nada Ou às mesmo. vezes você pode encontrar um sósia interior. Uma pessoa que fala, gente, essa sou eu quando ela está penso falando. igual, Pensa igual, isso. fala igual. Acontece também. Não é assim também. Também né? não será realmente igual. Então, a autoaceitação, e a gente vai lembrar isso para fechar, Isso. não tem nada a ver com arrogância, eu me aceito. Ah, tá. Justamente arrogante e orgulhoso é quem não se Não aceita. se aceita, porque daí tenta passar a mensagem do que não é. Sabe? Então, queridos, isso é coisa de Deus na nossa vida, tá? Totalmente. Nós temos que reconhecer uma coisa, somos feitura de Deus. Glória a Deus. A palavra diz que o que Ele fez é bom. Amém. Você foi feita por Ele. Que Então, bênção. você vai duvidar disso? Isso, não né? duvide. É o que a gente tinha para você hoje. A gente agradece muito a sua companhia e te convida para estar conosco no próximo programa. Deus te abençoe.